Estamos no segundo bloco do programa Toda Mulher, falando sobre o trabalho de atrizes que apostam no riso para expressar o cotidiano feminino. Ajudar na construção de uma sociedade mais justa é um dos principais objetivos do grupo de teatro As Marias da Graça. Samantha, no bloco anterior você estava falando que o riso cura, porque você estava explicando como é que é o trabalho de vocês junto a mulheres que sofreram violência doméstica. Então, a gente tinha esse medo, essa dúvida de estar trabalhando o riso com essas questões, né? E aí a gente foi fazer essa primeira oficina no CEDIM e viu como era libertador para elas, né? E como era realmente trazer a cura. A gente tem uma das meninas que foi atendida, que ela deu um depoimento maravilhoso, depois deu até uma entrevista numa revista, a Auri, que ela falava que ela tinha muita dificuldade de olhar. E o palhaço, a palhaça trabalha muito com o olho, né? O olho tem que estar aberto, o olho está atento o tempo todo. Olhar para as pessoas. Olhar para as pessoas. Você olha com a cabeça, você olha com o corpo todo. Não é como, enfim, como o teatro comum, que você olha, o olho chegou, né? E o coração está no nariz, né? Então o olho tem que estar pronto. E ela tinha muita dificuldade de olhar, e os exercícios a gente trabalha muito o olhar e tal. E aí no final ela trouxe esse depoimento, que ela enfim, tinha um casamento de 30 anos, com violência, e que ela não era permitido olhar para o lado. Ela saía e ela não sabia o que tinha na rua dela, porque ela descobriu que a amante do marido morava em frente. Então, assim, ela depois de 30 anos, quando se libertou desse marido, conseguiu, né, foi fazer oficina, ela começou a olhar. Ela falou que ela sentava no ônibus e falava, oi, tudo bem? Com a pessoa que estava do lado dela. E começou a ver casas que ela nunca tinha visto na rua dela, onde ela morava há mais de 40 anos. Começou a ver coisas, ela falou, meu Deus, nunca vi essa construção. E aí ela falou pra gente, olha, eu não sei se eu vou poder ser uma palhaça, mas vocês me ensinaram a sorrir. História linda. E assim, isso pra gente é maravilhoso, né? E às vezes elas estão ali dando um depoimento seríssimo e tá todo mundo às gargalhadas, sabe? A plateia, que são as outras mulheres e a gente, rindo. E ela, mas eu tô falando de uma coisa difícil, de uma coisa horrível que aconteceu comigo, vocês estão rindo. Quer dizer, cura mesmo, sabe? Assim, a identificação, né? Exatamente, da se identifica e você consegue ver aquilo de longe, né? Já com distanciamento, assim, você consegue rir disso, né? Acho que essa cura da palhaça, às vezes no nosso dia a dia, é tanta correria. A Carla fala muito, se eu não fosse palhaça, eu não me aguentaria, entendeu? Porque no dia a dia, correria, às vezes você fala, meu Deus, pra que isso, né? Agora, Samantha, uma coisa interessante que eu queria que você falasse um pouquinho a respeito é o seguinte, rir de si mesmo, a identificação, esse trabalho que você faz lá com as mulheres e a banalização. É tênue a diferença? Olha... Como trabalhar isso sem passar que aquilo ali é natural? E sem reforçar preconceitos, né? Pois o humor muitas vezes reforça. Eu acho que assim, vou falar da palhaçaria, que é, né, onde eu posso pisar, assim, porque às vezes os humoristas têm muito essa coisa de apontar o outro, criticar, apontar, né, as diferenças e rir dessas diferenças. A palhaçaria não trabalha dessa forma, porque você é o alvo, né? Então você ri dos seus defeitos, você fala das suas dificuldades. Então a gente nunca vai estar rindo das diferenças do outro e nunca vai estar apontando. Então a gente já não tem o preconceito parte do outro. De repente, que eu, por exemplo, no espetáculo eu falo, depois que eu tive filho, caiu tudo. E caiu mesmo, entendeu? E o homem não gosta de ouvir isso. Mas caiu, fazer o quê, né? Entendeu? Então, assim, o preconceito vai estar na cabeça do outro, que vai me ouvir falando isso, vai falar, ai, louca, tá falando... E, né, a gente trabalha mais com isso agora. E eu acho assim, acho que na palhaçaria não tem um limite do que você possa estar falando, assim. Não tem um tema que a gente não possa abordar. Né? A gente agora, com essa questão da violência contra a mulher, a gente vê isso mais claro, assim. A gente pode falar e pode tocar em qualquer assunto, desde que com a nossa verdade, né? Eu não posso falar de uma coisa, eu não posso trazer, de repente, uma coisa diferente, eu não posso mentir, eu não posso viver de uma forma que, né, falar sobre uma coisa que eu não sei, enquanto palhaça. Entendeu? Assim, enquanto eu estou de verdade ali, eu sou verdadeira, eu escuto um caso, eu posso falar sobre aquilo do meu ponto de vista.
né? Não, para não gerar o preconceito, para não estar apontando o outro, para não Ou para a banalização. Para não banalizar. Eu acho que assim, a gente pode falar sobre qualquer assunto. E aí ele não se torna banal a partir daí, porque você fala de verdade. Você não está falando para rir. O objetivo não é rir. O riso é consequência. Até porque o palhaço também tem uma coisa triste, né? Tem alguns palhaços que são desenhados com a gotinha de lágrima. Tem um os lado... tradicionais, eles têm essa coisa, tradicionais de circense, tem essa coisa... O Pierrot, A gente também tem, a gente também... Nem todo mundo é feliz o tempo todo, né? Sim. Então, assim, quando a gente não tá bem, a gente não tá bem. E em cena, isso vai aparecer de alguma forma, né? Mas... E você falou que o riso cura, mas uma outra coisa que você falou... E o importante é que liberta, né? Liberta. E falando desse trabalho com mulheres vítimas de violência, né? Juntou as duas coisas, né? O riso curou e libertou, porque a pessoa começou a enxergar o mundo e com certeza construiu a sua vida a partir desse novo olhar, que não é só um espetáculo, onde a pessoa vai lá, vai assistir, vai gostar, vai rir, e depois vai para casa e daí a pouco vamos para outro espetáculo. Não, é coisa que fica e muda, né? Pelo que você apontou. É aquilo assim, o nosso objetivo, né? Não é só, a gente sabe que a pessoa vai sair dali pensando, aquilo vai modificar em alguma coisa, né? As pessoas vêm trazer pra gente no final dos espetáculos, nossa, às vezes vem só falar que, nossa, você parece fulano, você lembra minha tia, você lembra minha anã, tem a coisa da identificação, mas às vezes vem uma pessoa e fala, nossa, eu cheguei aqui, como teve um caso, cheguei querendo ser médico, vou sair daqui querendo ser palhaço, a gente acaba tocando um pouquinho, né, assim. É meio, lógico que é humor, mas é meio assim, pelo que eu estou te ouvindo e lembrando, do teatro do oprimido, né? Que onde as pessoas, o oprimido se troca em cena com uma pessoa da plateia para vencer o opressor dentro daquela história, que eu acho muito legal também, porque a pessoa leva para a vida dela isso. Com certeza. Eu acho que através das oficinas e através dos espetáculos, a cura e a liberdade não é só para a gente, é sempre para o beneficiado que está ali assistindo ou para as meninas que estão participando da oficina, né? É sempre uma troca. E acaba que vai gerando os beneficiários indiretos, leva para a família, leva para a comunidade, né? Por exemplo, a deputada estava falando de preconceitos e etc e tal. E vocês, eu sei que vocês têm um espetáculo que vocês fazem um paralelo da mulher moderna com as princesas dos contos, das fábulas. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi escrito esse roteiro, que temas que vocês tocam. Isabelinha. Isabelinha é um conto da tradição oral, né, brasileira. Ela foi compilada pelo Laerte Vargas, que é um contador de história, escritor. E aí a gente, a partir do texto do Laerte, criou a nossa versão de Isabelinha. A Isabelinha é uma contação de história, né? Da história de uma mulher que quer casar. O sonho da vida dela é casar, é achar o príncipe encantado. E ela ouve uma voz que vai chegando e essa voz vem toda vez na casa dela e aí a cachorra fala para a voz ir embora, e a voz vai embora e ela mata a cachorra. Aí a voz volta, aí a mosca que picou a cachorra afasta a voz. E ela vai... Ela quer aquela voz. Ela quer aquela voz, porque ela acha que aquela voz é o homem da vida dela. É o príncipe encantado, que vai salvar, que vai libertar, né? E aí a gente vai colocando as nossas questões, a forma como a gente vê essa mulher e como a gente vê o casamento, e como a gente vê, enfim, a questão da mulher, do que faz de qualquer coisa para casar, e vai colocando... Que precisa ser salva por um homem. Salva por um homem. E no final, minha filha, a Isabelinha morre. Nossa. Morre, essa voz não é homem nenhum, é um lobo que devora. Então, assim, é coisa, porque no Conto de Fada... todo mundo, né, viveram felizes para sempre. Até quando, né? Acho que depois que a princesa chega em casa e encontra a louça suja na pia, o Felizes para sempre vai pelo brejo. Mas o jornal espalhado. Mas a página acaba ali, né? O livro acaba no Viveram Felizes para sempre, a gente nunca vai saber. Mas a Isabelinha não, porque ela não chega, o príncipe encantado não chega, né? Porque não existe. E como como é esse pedido de casamento que vocês fazem para a plateia? Tem uma apresentação que vocês fazem isso? É o casamento, é uma esquete, né, de rua, ou enfim, já foi feita em lugares fechados também, mas ela foi criada na rua. E é uma cena de casamento. Eu sou a noiva
casadoira. E a gente chega, as meninas chegam primeiro, montam todo o cenário do casamento, vão entregando papel higiênico para a plateia, para fazer aquela coisa da igreja, né? Entregam arroz. E aí eu chego para casar. E, claro, vou escolher alguém na plateia para entrar comigo, né? E aí sempre tem as questões, o homem que não quer ir, o outro que não sei o quê. E aí a gente leva esse homem até o altar, é onde estão as 3 palhaças, as outras 3 me esperando. Aí elas cantam aquela música de casamento. É mó barato, assim. E Qual aí foi a plateia... reação mais inusitada que você já teve nesse sketch? Olha, assim, eu acho que geralmente é aquela assim, a mulher quer empurrar o marido. Sabe assim, vai com ele, leva ele. Isso é hilário, porque assim, a mulher tá ali casada, você passa e ela quer te empurrar o homem pra levar, vai casar de novo, entendeu? Isso é hilário, assim. Quer dizer, já tem aí uma comunicação, né, deputada, do casal também que vocês estão gerando. Porque o cara pode perguntar, pô, passou aqui, você tava me empurrando, por quê? Aí, minha filha, o que vai ter em casa depois a gente não sabe, é o atrito que isso vai gerar. Mas isso é uma coisa curiosa, assim, mas isso acontece muito, né? Elas apontam aqui, é esse, tal. Às vezes o homem que não quer isso, é uma coisa super comum, né? Porque eles ficam envergonhados. Ou aquele que depois que vai, minha filha, não quer nem sair, entendeu? Chega lá, aí a gente dá um narizinho pra ele, aí ele vira pra plateia com o nariz. É super fofo, assim, é uma ceninha super bonitinha, super fofa. E aí, às vezes, ele não quer ir embora, entendeu? Porque aí, depois que eu caso, eu falo, bom, então tá, agora eu vou pra festa, você vai pra casa. Lavar, passar, cozinhar, deixa a roupa estendida, a roupa passada, quando eu chegar eu quero tudo arrumado. E os caras não querem sair de cena, querem... É muito divertido, assim. Falar dessa divisão de tarefas. Exatamente. Também. A gente sempre acaba colocando pro outro, né, pro homem, o que a forma como, na maior parte das vezes, acontece com a mulher, né? E desde sempre o grupo foi por esse caminho? Ou quando é que vocês se alertaram? Essas questões femininas que podem dar pega para o nosso grupo? Então, acho que assim, quando o grupo foi criado em 91, não tinha esse pensamento, essa visão, essa consciência, né? E assim foi até 2003. Em 2003 é que isso aconteceu. O que aconteceu? Em 2010, 2 meninas saíram, que foi a Ana Luísa e a Isabel, que são fundadoras, foram super importantes no grupo. Saíram em 2010, ficou a Vera, a Carla e a Geni, e aí houve a crise, um momento de crise, e aí elas foram procurar uma ajuda na fase SAP. A Cléia Silveira fez toda uma linha do tempo e pontuou quem são vocês, a importância das Marias da Graça para o humor, para as mulheres. Vocês são pioneiras, o social de vocês está no fato de vocês serem mulheres, palhaças, entendeu? Desbravaram uma coisa que não existia e a partir daí houve a consciência, né? Nossa, olha o que nós somos. Quer dizer, o despertar de vocês é que fez com que vocês provocassem, viessem a provocar o despertar nas outras mulheres. Isso, com certeza. Maravilha. Com certeza. Parabéns, Samanta, Obrigada. pelo trabalho. Muito sucesso. Obrigada, deputada, pela presença. O nosso programa já está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.